Hoje a gente vai falar dos 50 anos de um drama policial que merece ser visto e revisto. É isso aí, Formiga na Tela hoje é sobre os amigos de Ed Coyle. Estamos falando aí de um filme que já completou aí, né, 50 anos, é um filme de 73. É legal falar isso, né, de ser visto, né, ou revisto, né, descoberto ou redescoberto, porque pouca gente fala, né, sobre esse filme, né, e é um filme que saiu, né, na caixa do cinema policial, né, do volume 1, né, da Versátil. É um filme de muito impacto. Ed Coyle é um cara que é interpretado, né, por Robert Mitchum. Ele faz parte de um universo ali de criminosos, né, porém, né, ele é um criminoso meio low profile, né, vamos dizer assim, meio fim de carreira. Ele não é o criminoso em si, mas é um personagem que intermedia, né, ações de criminosos, né? Então ele negocia aí armas, né, para roubos, né? Ele pilotou o caminhão lá, né, com carga, né, fruto de crime também. E aí tem um certo momento que esse Ed Coyle, ele tá para ser preso, né? Ele tá para ser julgado, né? E aí os amigos de Ed Coyle, na verdade, é mais o sentido que o Ed Coyle decide, até porque ele já tá um pouco já cansado dessa vida, já tem mulher, tem filhos, né? Então ele quer uma vida mais pacata. E aí ele decide, né, se vai ou não vai entregar aí os seus amigos, né, no caso, né, que são parceiros criminosos aí durante, né, todo esse período aí de crime dele. Só que o que acontece é que ele sempre foi, e aí sim, um dos pontos já primeiro, né, um dos primeiros pontos para falar do filme, é o detalhe, né, que existe nos personagens, né? E o detalhe que tem no Ed Coyle como personagem, ele é muito legal, é muito rico, né, porque ele é um criminoso, né, de um movimento, né, ele é um cara low profile, né, um criminoso já, né, vamos dizer, de baixo clero, né, se a gente pode dizer, né, e ele tá nesse dilema se ele segue essa vida mais pacata com a família ou se ele continua, né, como esse criminoso. Mas ele tá, claro, né, tá num momento de muito cansaço, então ele vai ficar nesse período, né, dentro do filme, desse dilema de entrega ou não entrega, e a gente vai acompanhando esse processo dele. A gente cria com ele, né, uma expectativa meio reversa, né? Então, porque eu, né, pelo menos no começo, eu vejo as falas, né, que ele tem, aliás, os diálogos são sensacionais desse filme também, né? Você tem uma pessoa, né, que é uma pessoa confiável, né, dentro desse mundo do crime, mas você vê dentro dos primeiros diálogos que ele faz que é uma pessoa confiante também, né? Então ele sabe o que está fazendo, sabe o que está falando. Mas durante o período dentro do filme, você vai vendo que ele vai meio que desmoronando, né? Então esse cansaço que ele tem, né? Tem um peso aí da idade dele, enfim. Você vê que ele vai chegando em momentos até mais imaturos, né? Então ele passa no começo ser um criminoso, assim, né? Que sabe do que está fazendo, mas com o tempo, talvez até pelo interesse dele, né? De mudar um pouco, né? O seu perfil, ele vai ser um cara até imaturo. Até no final, a gente não vai dar spoiler aqui, mas no final ele mostra uma maturidade incrível, né? Então, assim, eu acho que esse personagem passa por diversos momentos que é legal você ir acompanhando, né? E eu acho que até às vezes o filme poderia dar mais atenção ainda para esse personagem, focar muito nele, porque a gente vê tem muitos momentos no filme que a gente acompanha os roubos, né? Os assaltos, enfim, né? Eles são longos, né? E isso eu também acho legal, né? E até eles são, não vou dizer assim, monótonos, né? Mas assim, os roubos acontecem de forma bem devagar, né? A gente acompanha todo o processo, né, dos assaltos. Você falando assim, realmente essa questão da maturidade, eu acho que foi o que mais me pegou dentro, principalmente do personagem do Robert Mitchum, porque ele nos é apresentado, né, dentro do filme, aliás, assim, o Peter Yates, que é o diretor, né, ele já tinha feito o célebre Roubo de Glasgow, que é um filme sobre roubo, que tem uma pegada muito semelhante aos Amigos de Ed Coyle, mas, claro, tem a grande cena de ação, né, que é o roubo e tal, né, que é o ápice do filme, é uma outra proposta, mas já se nota uma coisa que ele vai repetir aqui, que é assim, ele nos apresenta o Ed Coyle
de uma forma muito... quase como se ele estivesse dizendo pra gente, olha, esse cara, ele não é o que parece, né? Então, assim, ele é um cara... Porque, bem como tu disse, ele tem um cansaço que é físico também, né? A própria expressão do Robert Mitchum, quando ele tá falando... Tem uma cena em especial que eu acho muito boa, que é quando ele tá meio que educando aquele vendedor de armas mais jovem lá, da trupe dele lá, e que ele começa a falar com o cara, ele comendo e falando pra ele o que ele tem que fazer, e o rapaz mais jovem, aquela coisa, o ímpeto da juventude, né, dizendo, não, mas eu acho que o melhor caminho, não existe o melhor caminho, tu tem que fazer o que eu tô te dizendo, porque eu já passei por isso milhares de vezes, e eu sei como é que funciona. Então ele tem um aspecto cansado, parece que ele tá tanto cansado de ser criminoso, quanto de ter que lidar com criminosos juvenis e de gente que tá começando naquele mundo. Bem como tu disse, baixo clero, ele não é um chefão da máfia, né? Ele é um cara que executa, né? Dirige caminhão, agiliza todo o esquema para fazer o roubo. Então, esse cansaço já dá um clima diferente pro filme. A gente não tá diante de um policial no auge do seu talento com a pistola, ou que tá, tipo, colhendo os frutos de fazer grandes roubos. Não, ele tá numa outra fase da vida. E o que eu gosto é que, isso que você falou, né, os roubos são longos, inclusive eles parecem mais longos do que eles realmente são. Teve uma cena, que é a cena aquela do roubo que eles estão com as máscaras, e que ele mata, vou dar um spoiler, mas enfim, só tem uma morte nesse roubo, né, uma coisa violenta, porque o roubo em si, que a gente tá acostumado, né, Paulo? Todo quem gosta de cinema policial, quase sempre a cena do roubo é um ápice. Então, assim, né, as pessoas entrando com muita violência dentro do banco, as pessoas gritando, né, é o ladrão gritando, as pessoas que estão ali também. E é um roubo extremamente silencioso, né? O cara vai só apontando a arma, dizendo para onde que o gerente tem que ir, mandando ele abrir o cofre, colocando o dinheiro dentro dos sacos de lixo. Eles estão executando uma coisa, sabe, é quase, estão executando a tarefa, eles não estão ali para uma adrenalina, talvez, sabe? Então, e aí chega um momento, né, que enfim o cara atira numa das pessoas que tá ali, é o único momento de explosão dentro da cena. E eu, na minha cabeça, como espectador, essa cena, sei lá, tinha 10 minutos. E aí eu me prestei a olhar lá e contar, essa cena não tem nem 5 minutos. I said, what did you do? You hit the alarm. Told you not to do it. Essa construção já foge muito do padrão de cinema policial que a gente está acostumado. E só por isso ele já merecia a nossa atenção. Só que, bem como tu disse, eu sinto falta de mais momentos do Ed Coyle, né? Dele presente, dele em cena, né? Claro que a gente sabe que o Robert Mitchum já era o Robert Mitchum quando ele fez esse filme. Mas ele tá tão bem no papel, sabe? Ele carrega no semblante esse cansaço, essa coisa. E, tipo, é um cansaço tanto pela vida de criminoso, parece até um cansaço com a própria sociedade, sabe? Então, assim, que ele sabe que as coisas funcionam daquele jeito, que o crime vai continuar existindo, que as pessoas vão ser amadoras, né, no começo de suas vidas criminosas e depois vão ir evoluindo. Ele deixa isso muito claro nas falas, né? E eu não sei, mas o Peter Yates, pra mim, é um baita diretor de diálogos, mais que de atores, de diálogos. Porque o modo como ele coloca frases extremamente potentes na boca dos atores, e a câmera parece que não tá esperando aquilo. A gente tá olhando, ele parece uma cena comum de troca entre dois atores, né, dos diálogos ali, e de repente alguém solta uma pérola e aquilo fica na tua cabeça e aquilo só vai fazer sentido, sei lá, 3 cenas depois. A gente tá diante de um cara que tá disposto a caguetar seus companheiros, seus antigos companheiros, né, pra ganhar, pra ser abrandada a pena, né? Então, assim, ele sabe que ele vai ter que pagar pelo que ele fez. E aí fica aquela questão, né, também de honra dentro do mundo do crime, né? Entregar ou não entregar, aquela coisa que é comum. Mas eu acho que esse filme deve ser muito frustrante para quem gosta da ação com A maiúsculo, sabe? Do movimento, dos tiroteios. Tem isso no filme também. Mas isso é, sei lá, se a gente juntar, talvez não dê 10 minutos de filme, né? É o que menos importa. Tem uma elegância nesse filme, sabe? A gente tá nas ruas sujas de Boston ali, tá no submundo do crime, mas tem uma elegância, sabe? E não é aquela elegância poderoso chefão, tá? Não é o terno, não é isso. É uma elegância
no modo como os personagens se colocam. Eles estão fazendo coisas horrendas, mas o modo como eles se colocam tem uma outra postura, né? E eu acho que isso é raro no cinema policial, principalmente no atual. Ali nos anos 70 a gente tem bons exemplares, né? Citei alguns. Mas nesse filme em especial, eu acho assim, se eu tivesse que definir em uma palavra Os Amigos de Ed Coyle, é um drama policial elegante. Ele tem uma fineza, assim, para apresentar as coisas que, para mim, é pouco vista, inclusive nesse bom cinema ali dos anos 70 que a gente teve dentro do gênero, né? May I have your attention? I want to remind you not to attempt anything courageous or foolish. A década de 70 é uma década realmente fantástica para o cinema policial, né? Assim, a gente tem um número enorme, né, de opções, assim, de filmes grandiosos, né, desse período. E aí, o que me chama a atenção realmente no Ed Coyle, né, que a gente até tinha falado um pouco antes, é que ele realmente ele é meio que ele tira daquele balanço que você tem do cinema policial, que existem, né, essa ação, as cenas de perseguição, né, que se tornaram muito comum, né? Então você tem a Operação França, mais para frente você vai ter lá, a gente fez até um vídeo recentemente do The Driver, né, do Walter Hill, né, que tem cenas longas de perseguição de carros, e esse filme vai totalmente na contramão disso, né? Então tem uma ceninha minúscula de perseguição de carro, dá 30 segundos, sei lá, não contei também pra saber. Nem dá pra dizer que é uma perseguição, né? Não, nem é. Uma cantada de pneu e acabou. Exato. Então, isso não é o foco do filme, então é legal que ele faz ele desequilibra, mas de uma forma positiva, né? O cinema policial dessa época, né? Então, é bem legal a gente pensar um pouco nesse sentido, né? E pensar que o filme, a força dele tá mais nesse drama mesmo, que a gente acaba conhecendo, né, sobre o Ed Coyle, e até não só ele, né, como os outros personagens em volta dele, né, inclusive eu esqueci o nome, que é o Jack Brown, né, na verdade, que é o que deu o nome, né, pro filme, inclusive do Tarantino, né, Jack Brown, né, então parece que o Tarantino também, né, adora esse filme, acabou usando esse nome para o filme dele também. Também é um personagem super interessante, tem o seu dilema, né, e você vai passando tudo isso de uma forma bem, bem lenta, né? A gente vai acompanhando isso de uma forma lenta, e o diálogo movimenta muito esse filme, né? Então é isso mesmo que a gente falou, né? Os diálogos são sensacionais, e eles movimentam, o diálogo mesmo, os diálogos são a parte que movimenta mais o filme, né? Então ao invés de você, né, falar de perseguição, de ação, é o diálogo que vai movimentando, né? Todo o conflito, né, que existe entre os personagens, mas muito está pautado nesses diálogos. Claro, né, como você falou, talvez quem procure aí, né, um cinema policial de perseguição, de muita ação, não vai encontrar nesse filme. O filme é um pouco o contrário, né, e ele, para mim, é uma grande referência nessa década de um filme policial, né, um filme policial bem feito. Os diálogos, a gente tá falando de diálogos, de coisa, mas ele não é um filme verborrágico, Não, assim, né? Então, assim, eles se falam o que é preciso, mas o que está dito é o que faz a trama andar, né? Então, assim, isso é raro, inclusive em outros gêneros, né? Você conseguir criar diálogos que não sejam simplesmente figurativos, né? E que também, porque, por exemplo, são bons diálogos, eles são bem escritos, mas eles funcionam na história, né? Eles não estão ali só para ser uma frase de impacto. Né? Aquela frase de impacto a gente vai entender e reverberar lá na frente, em outra situação do filme, às vezes com outros personagens, mas o que aquele personagem diz vai aparecer lá na frente. E eu acho muito importante a gente falar que a gente está num contexto onde o cinema policial tinha, né, essas duas vertentes, digamos assim, né? A ação ininterrupta, né? Então, vamos correr de carro, vamos perseguir, os roubos, os grandes assaltos são filmados de uma forma grandiosa. E a gente tem coisas mais intimistas. A própria violência dos Amigos de Ed Coyle é diferente da maioria dos exemplares de cinema policial dos anos 70. Né? Se você for ver, o sangue, a morte é um detalhe muito pequeno dentro dessa construção. Para mim, é, antes de tudo, um filme sobre um cara
que tá chegando num ponto da vida dele que ele sabe que ele não tem mais nem o glamour, talvez, que ele tenha tido em algum momento lá do começo, mas também não tem... Tipo, eu não vou largar esse osso, sabe? Eu de certa forma, eu gosto do que eu faço. Pelo menos, eu fazia muito bem o que, né? Eu era um bom criminoso, entre muitas aspas ali. Então, e eu acho interessante chamar o Robert Mitchum para esse filme. Porque qual é a imagem que a gente tem? Ele é um ator clássico, né? Então assim, óbvio que ele tá em grandes filmes, ele tem grandes personagens, mas o simbólico de carregar é quase como se ele dissesse assim, olha, eu já fiz todos os tipos de filme, eu já trabalhei com diferentes diretores, e agora, tipo, eu quero fazer as coisas no meu ritmo, do meu jeito. Porque é isso que Ed Coyle quer. Ele não quer diminuir a pena dele só para poder simplesmente dizer, eu vou caguetar quem me ajudou lá no passado. Não, ele tem uma questão familiar, né? Porque ele se aparece em família em vários momentos do filme. É quase como se ele dissesse, agora o que me importa mesmo são os filhos, a mulher, né? Ficar em casa, ficar de bobeira em casa, é isso que eu quero nesse momento. Só que eu tenho um passado, e esse passado precisa ou não ser soterrado. Eu acho que ele não quer botar uma pá de terra assim em cima de tudo que ele fez, mas ele quer que aquilo traga algum lucro para ele, né? Porque você vê que os grandes dilemas dele, assim, quando ele tá em cena, tem muito a ver com isso, né? Porque ele conhece muito bem esses caras. Esses amigos são muito amigos dele. Ele sabe todos os meandros, que crimes eles cometeram, como é que eles agem, inclusive conhece o esquema todo. Então, assim, não é simplesmente dizer o nome deles para a polícia, né? Tem toda uma bagagem que ele se propõe também a trazer, né? Então, ele não vai dizer simplesmente os nomes, ele vai dizer quem você tem que pegar primeiro, né? E quem é mais perigoso dentro daquele grupo. Então, acho que é muito... Escolher um ator como Robert Mitchum para fazer esse papel já é um trunfo do filme, sabe? Então, assim, na seleção de elenco, óbvio que o elenco todo tá bem, né? Inclusive os mini coadjuvantes ali, mas colocar uma figura como Robert Mitchum para ser esse cara que tá dando tchau pro mundo do crime, mas que não quer sair nem por baixo nem por cima, ele quer sair meio, né, pela tangente, assim, né? Deixar sua marca, mas ele não quer mais essa vida, mas ele quer que as pessoas lembrem quem é Ed Coyle. Eu acho que essa é a grande questão do filme, sabe? Ele deixa uma marca. No final mesmo ali a gente vai perceber, não, ele tem uma assinatura, sabe? E ele quer que as pessoas reconheçam essa assinatura. Sim, e até, né, até nesse balanço, né, você tem o Robert Mitchum, que é um personagem, enfim, né, um ator clássico, em contrapartida, né, o outro que faz tem uma parte também super importante no filme, que é aquele Steven Keats, ele debuta nesse filme, né? Então é o primeiro filme dele. Então você tem esse encaixe aí, né, entre duas gerações, vamos dizer assim. E aí só para finalizar, né, que eu só queria comentar em relação a gente estava falando em relação ao policial, né, a ação, enfim, né, a comparação que você fez, né, no Peter Yates com o John Flynn, o que não quer dizer, né, que o Peter Yates não saiba fazer, né, um policial, né, de muita ação, né, porque, claro, né, antes ele até ficou conhecido por isso, né, porque a cena de perseguição do Bullitt, por exemplo, é super reconhecida, né, e é o mesmo diretor fazendo uma coisa diferente. Então é um cara que realmente ele quis explorar uma temática diferente, né, e se saiu super bem, né, foi fantástico. A gente pode dizer que até os Amigos de Ed Coyle é quase uma ousadia dentro da obra do Peter Yates, né? Porque óbvio que as pessoas vão sempre lembrar, a primeira associação é a Bullitt. Não tem como não associar, é uma cena incrível. Agora, é quase como se ele dissesse, eu também sei fazer outras coisas, né? Talvez ele tenha feito o Bullitt para chamar a atenção, assim, olha aqui o que eu sei fazer, né? Que é muito impactante. Mas eu acho também Os Amigos de Ed Coyle um filme impactante. Ele só demora um pouquinho mais para cair o impacto, assim, porque, né, tem um processo, assim, é o processo que a ação está no processo desse filme, e não tanto nas cenas, nas explosões, nos tiroteios e tal. It's a grubby, violent, dangerous world, but it's the only world they know, and they're the only friends Eddie Coyle has.
E se você gostou, né, comenta aí, compartilha, dê um like no vídeo. Não esqueça de procurar a gente nas redes sociais também, né, Facebook, Twitter, Instagram. E sempre bom lembrar também que Formiga Elétrica tem uma campanha de financiamento coletivo, né, que é o Apoia-se, que é apoia.se/Formiga Elétrica. Qualquer contribuição aí nos ajuda aí a manter esses conteúdos aí para vocês. E é isso aí, enfim. Até a próxima, um grande abraço.